Quanto à água utilizada aqui para reposição dos sistemas, ela é proveniente de que fonte? Assim, seria água da concessionária, água de poço artesiano? Qual que é a água da reposição para o sistema? A nossa água aqui hoje, que alimenta a área, aqui ela é uma água de um poço. Então ele que provém a água de reposição. Você pode observar que o uso de água aqui é mínimo. A água recircula e a água é apenas para reposição. Só para te dar um número, um sistema convencional de produção de peixe, quando eu falo convencional em tanques escavados, são cerca de 16 mil litros para se produzir 1 quilo de peixe. Aqui a gente consegue produzir 1 quilo de peixe com menos de 150 litros de água e ainda produzir essa quantidade de vegetais que você está vendo aí. Então assim, requer pouca água. Poderia ser até água da rua, porque o consumo de água aqui é tão pequeno, se a gente estivesse usando água da rede, não impactaria em muitos custos e também não teria um efeito negativo de estar utilizando água da rede, porque só repõe o que evapora mesmo. Seria possível para um sistema de captação de água da chuva, por exemplo, Sim. daria para fazer como fonte de reposição? Sim. Você pode, não sei se vocês observaram, nossas duas estufas têm captação de água de chuva. E a água da chuva vai para 2 tanques de 10 mil litros e para aquele tanque escavado que está lá fora. Se a gente tivesse tanques maiores, a gente conseguiria captar muito mais água da chuva. Esse sistema aqui ele utiliza tão pouca água que isso aqui podia estar no terraço de um prédio, no centro de uma cidade. Professor, hoje com o projeto implantado, funcionando, qual seria a produção? A gente sabe que hoje a universidade ela consegue até fornecer hortaliças para o restaurante universitário aqui da UFGD. Qual que é a produção hoje desse sistema que está montado hoje aqui no projeto? Olha, nós não atingimos ainda todo o potencial de produção. Pela restrição de recursos, nós tivemos que adaptar o projeto e adaptar o sistema. E se esse sistema hoje estivesse operando em plena capacidade, nós teríamos condições de produzir nessa área aqui mais de 6 mil pés de alface por mês. Falando só em alface. Hoje nós atendemos aqui o restaurante universitário com essa produção, num projeto que é num sistema à base de troca. Nós fornecemos os vegetais, quando a gente precisa de algum insumo, o restaurante compra na mesma base de valores. Mas hoje, semanalmente, são cerca de 200 a 300 pés de alface. Professor, e hoje existe, assim, a pesquisa com a evolução dela, da forma como ela ocorreu, hoje já se tem números da conversão, por exemplo, alimentar do peixe, por exemplo, o quanto eu consigo de ter de biomassa do peixe para proporção, por exemplo, de ração. Eu teria uma relação dessa, por exemplo, de ração para hortaliça ou de peixe para hortaliça? Sim, são dados que agora eu precisaria consultar. Eu, para te dizer agora, talvez possa dar um chute de cabeça, mas nós temos sim dados de quantas gramas de ração se utiliza para produzir um pé de alface, quanto de peixe se utiliza para produzir um pé de alface. Mas assim, falando a grosso modo, para cada quilo de peixe produzido, a gente consegue até 10 pés de alface. A gente pode produzir 5 em sistema associado e mais 5 em sistema dissociado. Mas nós já temos relato de sistemas operando na Europa produzindo mais de 15 pés por quilo de peixe. Professor, assim, eu sei que a pesquisa anteriormente ela visava a produção de energia elétrica a partir da biomassa dos dejetos, do decantador e tal, né? E até a gente conversando anteriormente, tem hoje a pesquisa ela se concentra no biodigestor para, como mesmo o senhor falou, para fazer o sistema de aquaponia dissociado. O senhor pode falar um pouquinho para a gente o que seria essa parte da pesquisa, o que seria essa aquaponia dissociada, que eu particularmente não tinha conhecimento, vim conhecer agora. Veja bem, esse sistema que nós estamos vendo aqui é um sistema associado.
Porque a água dos tanques de criação está circulando aqui pelas bancadas vegetais. Então, num sistema associado, as plantas, as raízes das plantas entram em contato com a água dos tanques de criação. Mas aí nós temos o que? A geração de resíduo sólido. São fezes e restos de ração que são separados e decantados no decantador. Esse dejeto precisa ser tratado, senão ele vai constituir um resíduo poluidor. Como nós tratamos isso? Através de biodigestão. Nós utilizamos o biodigestor para solubilizar esses nutrientes, né? Por quê? Para a produção em sistema aquapônico, eu tenho que precisar de nutrientes solúveis. Eu não posso mandar dejetos sólidos que eles vão impregnar nas raízes das plantas, vão formar uma barreira de absorção de nutrientes, vão atrapalhar, eles não vão ajudar. Muita gente pensa que a aquaponia é mandar dejeto de peixe, né? Não, isso aí precisa estar solúvel. Então o biodigestor ele é uma etapa de tratamento. Então eu trato esse resíduo, vou produzir um biofertilizante que depois vai virar uma solução nutritiva numa bancada de produção vegetal à parte. Então essa é a aquaponia dissociada. Eu utilizo o peixe, o dejeto dele, mas as plantas não entram, essas plantas não entram em contato com essa água, elas vão estar utilizando esse biofertilizante. E esse biofertilizante recirculando, isso demora de 5 a 7 dias, as plantas conseguem extrair todos os nutrientes. No final desse período você vai ter uma água isenta de nutrientes em condições de voltar para cá, repor a água para o sistema, né? Então essa é a aquaponia dissociada. Então está aí a importância do biodigestor. Sem o biodigestor você não consegue fazer esse processo de solubilizar esses nutrientes. Então você não consegue tirar o dejeto bruto e mandar para uma bancada de produção vegetal. É impossível, né? Então, em termos de produção de energia, o que a gente apurou é que assim, o que se produz é insuficiente e seria inviável tentar utilizar isso dentro do próprio sistema, porque o custo em equipamento seria elevado. Mas num sistema dissociado, o biodigestor ele é crucial. Inclusive tem um artigo publicado recentemente numa revista, se eu não me engano, americana, agora em 2016, é que passou a se falar de sistema dissociado. Mas nós na UFGD, o primeiro sistema que nós montamos em 2012 já era um sistema dissociado, em que a gente já empregava biodigestão. Então a UFGD foi pioneira nisso daí. Professor, quanto à nutrição dos peixes, aqui na pesquisa é utilizada só uma nutrição convencional, ração, ou é associada com outro tipo de suplemento, elemento? Assim, eu pergunto porque muitos aquaponistas têm usado muito lentilha d'água, às vezes larvas, né, de inseto e tal. Aqui no caso, na pesquisa, ela se conteve apenas só ao tipo da ração convencional ou tem se usado outros recursos assim? Olha, nós nos atemos aqui ao uso de ração convencional, né? E por quê? O objetivo que é desenvolver para uso comercial, né? E não só em pequena escala, mas em escalas muito grandes. Então você de repente partir para alguns tipos de alimentação convencional, você pode prejudicar o quê? O desenvolvimento do peixe. E se você prejudicar o desenvolvimento dos peixes, você vai prejudicar o desenvolvimento das plantas, porque você está num ambiente simbiótico. As plantas se alimentam do que os peixes comem. Então num sistema desse, quando você vai tratar dos peixes, a gente costuma brincar e dizer, eu estou adubando as plantas, né? O que nós precisávamos mesmo eram rações especificamente desenvolvidas para sistemas aquapônicos. Qual que é o grande problema hoje da ração convencional? É o teor de sal dela. Ela tende a aumentar o teor de sódio na água, né? Isso para a tilápia não é prejudicial, a tilápia gosta de água insalubre, mas para algumas espécies de planta a gente passa a ter alguns efeitos dessa salinidade na água. Essa é até uma questão que eu ia entrar na sequência, assim, a respeito de uma necessidade de uma ração específica para aquaponia. Uma das coisas que nós precisaríamos ter é reduzir o teor de sal na ração. Mas já seria um passo importante. Um passo importante reduzir o teor de sal. Mas nós podemos ter também produção de rações orgânicas. Nada impede de utilizar uma ração orgânica. Por exemplo, nós não temos um fornecedor de ração orgânica, por exemplo, que produza com milho orgânico, com ingredientes orgânicos, mas que tenha a mesma quantidade de minerais e sais
né, de nutrientes que uma ração convencional. Quando eu digo sais minerais, né? Não só o sódio. Né? Por falar nessa questão do orgânico, uma questão que o pessoal, até o pessoal do canal comentou sugerindo questões, é essa questão da certificação, por exemplo, de produtos aquapônicos. O pessoal comentou assim, mas hoje em dia um produto, uma alface aquapônica, ela não consegue ter a certificação de um produto orgânico, porque é alegado que a ração do peixe não é orgânica. Sim. E não tem uma produção, não pode ser considerada uma produção orgânica, né? Não ter essa certificação. Aí eu fiquei feliz com a resposta até que o senhor deu, a gente conversando antes da entrevista, mas eu vou deixar, não vou fazer spoiler aqui, vou deixar o senhor comentar a respeito disso. Bom, como você falou, a gente não tem a preocupação dentro da aquaponia de ter um selo de orgânico, porque o produto aquapônico por si só ele é um produto diferenciado, é um produto de qualidade superior ao produto convencional. Você veja bem, nós estamos aqui numa bancada, em que a planta não usa nenhum nutriente químico, é tudo natural, vem do que o peixe se alimenta. Né? Eu estou produzindo aqui com economia de água de mais de 20 vezes o que se utiliza em sistemas convencionais. Olha o cunho ecológico que eu tenho aqui. Então eu tenho um produto ecologicamente correto, eu utilizo pouca água, eu estou respeitando o meio ambiente, eu não tenho produtos químicos aqui nenhum, eu não tenho agrotóxicos. Então, na verdade, o que falta é o quê? Fazer o público tomar conhecimento do que é aquaponia. E quando as pessoas conhecerem o que é aquaponia, elas vão procurar pelos produtos aquapônicos. Não vamos precisar de preocupação em tornar isso aqui orgânico. Isso aqui já tem uma qualidade excelente. Ou seja, vamos ficar se atendo ali por um pequeno detalhe, porque a ração não é orgânica, então vai depreciar a qualidade desse produto? Não, eu acredito que não. Já bem na Europa já existem mercados, consumidores, né, dando preferência a produtos aquapônicos. Então o que nós precisamos formar é um mercado conscientizado do que é o produto aquapônico, dos benefícios. Olha só para essa bancada de produção. A folha não entra em contato com água contaminada. Mas se você imaginar um canteiro aí que esteja produzindo uma alface, mesmo que seja um produto orgânico, muitas vezes irrigado com uma água contaminada, você depreciou a qualidade do seu produto, aqui não. Então é um produto diferenciado. Agora o que nós precisamos é que o consumidor saiba disso. O consumidor saiba a diferença entre aquaponia e hidroponia. Então, eu acho que assim, o produto aquapônico, ele vai se tornar uma classificação. Sim, exatamente, sim. É o que eu vejo, assim como a alface hidropônica encontrou o mercado dela, o produto hidropônico, o aquapônico também vai encontrar. E na aquaponia nós conseguimos produzir muito mais, e com a qualidade muito semelhante ao produto convencional. Então nós temos um produto de qualidade ecológica, um produto extremamente saudável, seguro e com uma qualidade muito semelhante a um produto convencional. Porque você olha aqui e você não verifica sinais de deficiência, ou um produto pequeno, ou com furo de insetos. Não, é um produto de qualidade excelente, porque está num ambiente totalmente protegido. Então isso confere a ele uma qualidade muito boa. Então acho que nós vamos ter ali o aquapônico. Nós vamos receber, vamos ter que pensar em ter um selo de aquaponia. Essa é a nossa preocupação. Não deixar, por exemplo, que alguém que esteja produzindo algo hidropônico diga que aquilo é aquapônico. Alguém que use um fertilizante sintetizado, mascare o seu produto dizendo que ele é aquapônico. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Não nos preocupar em ter um selo de orgânico. Eu acho que não há necessidade não. Professor, então só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que foi muito gratificante, foi muito boa. Assim, quanto à aquaponia, como um meio de produção, um negócio, que o pequeno ou grande agricultor, que vai investir num sistema como esse, assim como está sendo desenvolvido aqui pela universidade. Quais seriam os riscos
né, de produção, quanto, por exemplo, pragas, qual seria o risco que a pessoa poderia ter assim num negócio como esse? Olha, Leandro, não existe nenhum empreendimento agropecuário que não tenha risco. O risco existe. Então, os riscos num sistema desse é o risco que quem tem uma criação convencional de peixe pode ter, é o risco de quem tem uma hidroponia, uma horta convencional pode ter. Quais são os riscos? Doenças nos peixes, né? Por isso que tem que se obter levinos de procedência, de qualidade, né? Doenças e ataques de praga nas plantas. Por isso deve-se dar preferência em produzir as plantas, as mudas, no mesmo local, ter sempre um ambiente fechado e controlado, controlar a entrada de pessoas, evitar que a praga entre. Então esses são os riscos. Então os riscos aqui são os riscos de qualquer empreendimento agropecuário. Não existe empreendimento agropecuário que não tenha, aliás, não existe empreendimento que não tenha risco, né? Mas assim, em termos de viabilidade econômica, o que a gente conseguiu apurar é que, por exemplo, um sistema aquapônico bem conduzido, você consegue ter retorno dele em menos de 3 anos. Em 2,7 anos a gente já consegue já estar amortizando isso daí. Do que a gente vê de tempo de retorno para empreendimentos agropecuários, é um tempo de retorno bom. Professor, gostaria de agradecer por ter recebido a gente aí. O pessoal fez sugestões de perguntas aqui para ter esse bate-papo. Eu avisei, falei que ia fazer esse bate-papo aqui na universidade com o senhor. Nós que agradecemos, né? Agradeço vocês, acho que a universidade agradece, né, essa oportunidade da gente estar divulgando o trabalho, né? A gente está tirando dúvidas, né? E assim, como uma forma de contribuir, né, para a divulgação da informação sobre a aquaponia, né? A gente está pretendendo lançar até fim do ano uma cartilha de aquaponia da UFGD, onde nós vamos relatar tudo que a gente tem de dados desde 2012, do que funcionou, do que não funcionou, de como montar, de como projetar, né? Mas eu acho que mais do que isso, o que a aquaponia precisa é garantir um mercado consciente para produtos aquapônicos. Isso nós precisamos trabalhar, né? Criar um mercado, fazer o consumidor brasileiro conhecer a aquaponia. Legal, bacana. Tá joia? Mais uma vez, obrigado, eu que agradeço. professor. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal.